aqui, que é o Dilto Vitorazzi. Vitorazzi, bom dia. Bom dia, Ayrton. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer sempre estar aqui junto com vocês, prestando os esclarecimentos que se façam necessários. Eu dizia aqui, Vitorazzi, semana passada o seguinte, mesmo que você resolva essa questão favorável à prefeitura ou favorável ao consórcio, tem alguém esperando um resultado que são os trabalhadores. Eles querem saber se vai ou fica, porque independente de ir ou ficar, eles têm direitos para reivindicar. E vocês anunciaram a greve para terça-feira. Tem gente dizendo que a greve é extemporânea, não vai funcionar nesse momento. Veja, Ayrton, para começar, nós temos dissídio atrasado de junho de 2020 a 2021. É um dissídio de 12 meses, qual a inflação é de 2,05%. E nós temos um outro dissídio de junho de 2021 a junho de 1º de 2020 a 21. E temos o segundo dissídio de 2021 a 2022. Então, aí nós temos mais 8,90% acumulado. 8,90 mais 2 e pouco, um sobre o outro, dá 11,10. É de perca apenas de inflação. Mas ocorre que o motorista tinha um ganho de R$ 2.600 e poucos reais e uma cesta básica de R$ 506 reais. E ela foi em duas empresas totalmente suprimida. E outra paga 30% disso. Se você pegar do todo, deixar de pagar 11,10, mais a cesta básica, ela já corresponde a 41% do ganho do motorista. Agora tem a inflação, que é daqui para frente, não é? De junho de 2021 para frente, que vai ser discutida agora em junho de 2022. E, infelizmente, esse país, a inflação disparou, já está em mais 10%. Então, hoje, o motorista do transporte coletivo urbano ganha 50% do que ganhava 20 meses atrás. Isso é impossível sobreviverem. E para de uma vez por toda, que não pare a dúvida, e a gente sabe o alcance desta grande emissora que é de Foz do Iguaçu no meio popular. É só você verificar que nós publicamos o edital, não é? Bem antes. Tem que dar mais de 72 horas para fazer a assembleia, e nós fizemos a assembleia no dia 15. O dia que publicamos o edital e o dia que fizemos a assembleia, 15 e 16, não tinha liminar. Derrubando a liminar das empresas, dizer, e pela caducidade. A greve já havia sido determinada... Programada antes, entendeu? Agora eu consultei os trabalhadores falaram, Vitorazzi, de princípio vamos manter. Por que os trabalhadores querem manter? Querem manter pelo fato que estas empresas podem ir embora, saírem da operação e ter uma defasagem salarial dos dois dissídios. E, além disso, nós temos uma tabela, que depois eu posso te passar, ao motorista da Cidade Verde e da Vale do Iguaçu, nesse período tem um haver superior a R$ 21 mil a cada motorista. E os da Transporte Urbano Balan têm um haver que ultrapassa os R$ 14 mil. E aí os motoristas disseram o seguinte: é importante que a gente firme esse acordo e que eles façam a nossa rescisão contratual, que é bastante diferente, com um salário base não de 2.600 como está hoje, mas de 2.982 como seria o correto. Certo. Porque daí as férias é maior, o 13º é maior, tudo é maior. Mas hoje nós já estamos preocupados. Porque, primeiro, nós queremos renovar esse dissídio para cada um o que deve e paga. Mas, assim, nós não temos preocupação nenhuma, Ayrton, e conversamos isso com o prefeito, com o Zé Elias e com o Licério, foram sempre muito corretos no nos atender. Primeira coisa, que nenhum trabalhador que está hoje dentro do consórcio sofrerá discriminação. Todos eles serão recontratados pela outra empresa. Está certo isso já? Certinho. Né? A empresa não opera enquanto não contratar, mesmo porque não tem uma mão de obra qualificada e vasta na cidade. E nem dá para treinar, né? Perfeito. 2, a prefeitura disse que a empresa, isso está dentro do planilhamento do quilômetro rodado que ela está oferecendo para a empresa, que o salário é de 2.982. 3, eles colocam dentro da planilha
a cesta básica corrigida, que dá R$ 566. Quarto, entendeu? O motorista, para dirigir e cobrar, antes tinha um plus em cesta básica, em torno de R$ 320. Esses 4 itens estão garantidos. Quer dizer, eu estava preocupado com isso, o futuro dos trabalhadores. Futuro dos trabalhadores, a transição, a contratação de outra empresa, praticamente está resolvido. Está resolvido. Tá. O problema agora é que... Passivo. O passivo. É isso que vocês estão Aí resolvendo. o passivo, então, nós precisamos do dissídio primeiro, para eles fazerem a rescisão de contrato, porque eles não querem assinar o dissídio. Não é? Nós vamos forçar eles a assinarem esse dissídio. E na última das hipóteses, tomara que o Tribunal Regional do Trabalho, que está há 1 ano e pouco também em cima desse processo, bote na mesa para poder julgar. Julgando esse dissídio, ele vai dar esse valor que nós precisamos. E aí, a rescisão de contrato tem que ser feita com valor novo. Mas nós tememos que eles, em represália a uma série de coisas, vão ficar, porque, por exemplo, você é um cidadão super informado, e formado também. O que a prefeitura ganhou até agora foi em sentido liminar. Liminar. Não ganhou na ação principal, nem a empresa ganhou deles e nem eles ganharam da prefeitura. Então, o que vai acontecer, no meu modo de ver? As empresas, o consórcio Surizo vai abrir um litígio sem precedente, que vai demorar 6, 7, 8 anos para chegar ao final. No final, acho que eles vão ganhar alguma coisa e pode virar imprecatório. Em contrapartida, eles vão fazer a mesma tática com nós, trabalhadores, que ingressamos na justiça. Já foi isso com a Gato Branco. Eu estou vendo que vai acontecer assim com as demais. O que é muito ruim. O trabalhador precisa desse dinheiro. O trabalhador trabalhou esses dias aí com 40 e poucos graus. Situação totalmente subhumana e não receber o que é justo a isso. Eu acho que é uma indecência. Então nós precisamos de consertar isso de qualquer maneira. Tá, Vitor Horácio, hoje pela manhã eu conversava com o Zé Elias, o secretário, e ele dizia que uma greve nesse momento afronta o Tribunal Regional do Trabalho, afronta o usuário, não atende o trabalhador, nem atende o consórcio, que deixa de ter faturamento, podendo prejudicar inclusive os salários do mês. Com o atual sistema emprega menos de 110 motoristas, que existem 200 desempregados atualmente nesse setor esperando por emprego. Agora, né, você me fala aqui a respeito de uma greve para forçar o consórcio. Tem uma música, né, eu não vou usar o termo, mas que diz que é um arranhão para quem já está ferrado. Né? Qual que é o interesse do consórcio agora de evitar essa greve? Mas também, Ayrton, pode na greve ter que achar uma solução. Certo. E se as empresas, que é o nosso primeiro objetivo, venham para discutir o salário, para sair e, olha, eu reconheço que não posso pagar, mas eu sei que devo isso, e eles assinam o contrato, é bom. Se não for, talvez chame a atenção do Tribunal Regional do Trabalho e coloca isso para julgamento, marque uma data para o julgamento, o que seria muito importante para nós. O negócio é que agora, deixar as pessoas embora sem dissídio julgado, sem acordo assinado, eles ficar falando que o que eles têm que acertar é com o salário base 2.682, quando na verdade é muito mais, né? Deixar eles embora sem dizer, sem esse julgamento do dissídio, não confirma essa dívida que eles têm de R$21 mil conosco. Vitor, esse consórcio para mim pressupõe que é um grupo. E aqui, é um pool de empresa. É um pool. Aí agora, de repente, uma empresa toma uma decisão, paga a cesta básica, a outra não paga, uma empresa paga o salário, a outra não paga. Como é que é isso? O consórcio, consórcio quando convém? Como que é isso, Ayrton? A verdade, como que é isso, é a casa da mãe Joana. Isso é a casa da mãe Joana, porque quando eles fizeram o consórcio, admitiram o consórcio e não a empresa, eles tinham que registrar os trabalhadores. Todo numa empresa só, que chamava-se Consórcio Sorriso. Não tem nenhum registrado. Tinha que ter o pagamento uniforme, entendeu? Mas tudo isso, quem não conferiu foi o poder público. Isso chama-se falta de gestão. Então, é agora, quando você disse assim, por que tirou do Fostrans e levou para o gabinete? Porque o Fostrans tem tantas coisas a ver e fazer, entendeu? Que, de repente, não perderia tempo com isso. E aí, quando o Chico viu
que ele não dispunha de dados confiáveis, que eles tinham que se alimentar por aquilo que as empresas dizem, uma série de coisas, resolveu levar para o gabinete e designar o Zé Elias para fazer a conferência. Mas isso tudo quem deixou fazer... Por exemplo, eu considero a Itaipu esteja na mão do PT, eu esteja na mão aí do povo do Bolsonaro. Uma empresa, uma estatal, né, que administra bem. Você vai lá, faz um contrato para alugar 5 veículos. Na assinatura do contrato, ele já designa o gestor daquele contrato. Aqui não. Aqui nós temos um transporte coletivo urbano que empregou quase 800 pessoas, 158 veículos, e não tinha um gestor de contrato. Não tinha, agora passou a ter, de uns meses para cá, foi onde que o Zé Elias pegou esse boi à unha e começou, entendeu, fazer com que apresente os dados. Mas tem coisas, por exemplo, que eles não têm certeza até hoje. O Zé Elias jura que o IPKR é de 1,71. O IPKR, para quem está ouvindo, é o índice passageiro por quilômetro rodado. Isso, né? Então o Zé Elias jura que é de 1,71. As empresas mostram a tabela que é de 1,71, mas desse tem que excluir os não pagantes, que cai para 1,30. Aí, se você pegar uma conta simples, é fácil de você ver. Se a tarifa é 4,10 e eles ofereceram por quilômetro rodado 8,45, basta dividir 8,45 por 4,10, você vai chegar no número de 2,06 passageiros por quilômetro rodado. Bom, e se eles estão transportando 1,30? 1,30 para 2,06 é prejuízo? Não. Por que para a empresa nova que vem oferece 2,6, mas as outras são obrigadas a operar com 1,30? Deveria ter negociado, Vitor Horácio? Eu, por exemplo, já tenho uma ideia antiga da maneira que eles operavam o transporte coletivo em Foz desde o tempo que assinou. Esse contrato demorou demais para romper. Mas agora, os dois lados têm razão, porque quem deu problema, quem deu causa para chegar a essa situação não foi nem a prefeitura e nem as empresas, foi a pandemia. Não é? Foi a pandemia que deu esse tipo de problemas aqui, porque caso contrário, se não tivesse tido a pandemia, eles tinham levado aquele contrato a tranco e barranco, entendeu? Ia chegar no fim do contrato tranquilamente, e com possibilidade de renovar ainda. Então, a mal que vem para bem. Tomara que tivesse rompido nos 15 anos, rompeu antes, melhor ainda, mas que agora não faça mais um processo de estudo, tudo torpe como fizeram na vez passada, e faça um transporte mais digno, mais condizente com a cidade de Foz do Iguaçu. Deixa eu só fazer uma correção que o Paulo escreveu aqui, lembrando que o Vitor Horácio era vice quando foi feito o contrato. Não, senhor, o vice era o Chico Brasileiro, e o líder da Câmara era o Bobato. Tá, então não era o Vitor Horácio, só para corrigir isso, aqui, tem algumas pessoas que, por exemplo, tem alguns problemas com a gente, aí eles querem querem colocar um carimbo que não existe. É que às vezes a pessoa... Ao contrário, não tiraram os cobradores de ônibus porque eu era vice, porque o Paulo já queria tirar os cobradores de ônibus na época, e eu não deixei. Aí eu fui para deputado, aí ele fez o processo licitatório, diga-se de passagem, Ayrton, que fizeram audiência pública e não nos convidaram. Foi uma audiência pública, na quinta-feira, às 10 da manhã, na Fundação Cultural. Isso, e não nos convidaram. Vitor Horácio, antes de chegarmos a isso, deixa eu só te fazer uma pergunta. O Licério disse agora há pouco que nessa nova proposta que está sendo entabulada, o Fostrans volta a ser gestor do contrato. Para você isso não é muito bom, então? Não, para mim é indiferente. Porque ele tem que colocar pessoas capacitadas que possam fazer o planejamento de tabelas, de horário, que ele faça o planejamento da tarifa de cálculo tarifário, seja por dinheiro, seja por quilômetro rodado, né, por tarifa decretada, valor para o usuário pagar, ou seja, por quilômetro rodado. Mas que faça. O que não pode ter é uma omissão como tinha antes, de a gente ir lá para aquele Fostrans e se deparar que eles não têm um acervo do que aconteceu no transporte nos últimos tempos. Vitor, talvez você me ajude a lembrar, eu estou tentando, ontem eu tentei lembrar, porque quando veio a decisão do reposicionamento, né, reviu a decisão lá o desembargador, falou, pode ter reajuste da tarifa em Foz. Aqui em Foz tem um problema, a tarifa tem que ser reajustada no dia 17 de setembro, quando eles provarem que houve, que houve aumento de preço que determine isso. Sim. O aumento de preço teve, o combustível. Mão de obra. Mão de obra não teve, mas deveria ter tido. Tá. Mas então, de qualquer maneira, 17, o que nós vimos nos últimos anos foi sempre a Justiça intervindo e concedendo. Dessa vez, a Justiça falou, não, calma lá, aqui em Foz,
não tem razão de dar reajuste da tarifa. Aí recorreram, foram para Curitiba, aí o desembargador disse, não, está certo, o juiz de Foz. Agora ele reviu, e aí reconsiderou e falou, não, tem que dar o reajuste. Eu queria lembrar o seguinte, qual era o valor da tarifa proposto no último pedido de reajuste? Era R$ 5,00? R$ 5,00. Mas se a prefeitura decretasse R$ 4,90, R$ 4,80, estaria valendo. Não podia ser R$ 4,10, porque os valores, teve 4, 5 aumentos de combustível, sabe, e complicou demais. R$ 5,00 como decretou Maringá, né? Agora Maringá baixou para 4, verdade? Mas ela vai pagar, vai subsidiar. É isso que eu ia perguntar para você agora. Maringá, Campo Grande, várias cidades já estão adotando subsídio. A verdade, Ayrton, que a nível nacional está tendo um conceito de transporte de massa. E eles entendem que da maneira que está já não suporta mais. O poder público vai ter que entrar nisso, cobrar mais impostos do povo e dar o transporte, de preferência até gratuito para toda a população. Quem vai pagar o transporte público no decorrer do tempo, e aqui em Foz do Iguaçu se pretende fazer isso também, é a prefeitura. Nós temos, acho que em 12 ou 14 cidades do Brasil, a gratuidade do sistema. Você acha que isso é possível, então? Em cidadezinhas pequenas, onde, por exemplo, tem 2, 3 grandes fábricas, né, o caso da Lar aqui em Medianeira se aplicaria isso, porque 80%, 90% dos passageiros aí de Medianeira é da Lar. Né? Então a Lar poderia, sim, recolher mais impostos e a prefeitura pagar pelo transporte. Mas cada caso é um caso. Para Foz é difícil. Sim. Não, eu acho que não. Eu acho que tem que ser discutido com a sociedade. O transporte público é um bem como é a água, como é a energia elétrica. Tem que ter política pública. Claro, e naquela discussão que fez o Requião aquela vez, eu não cobro os 10 metros cúbicos de água, aí o cidadão tem uma casa que só vai 2 vezes por ano lá nas férias, e eu vou ficar mantendo a água para ele o ano todo em troco daquilo que ele gasta, que vai dar 5 cúbicos de água. Mas eu tive que levar rede para ele. Não se justifica. O transporte coletivo é isso, você pode não usar ele, mas ele está aí disponível para toda a sociedade. Igual a iluminação pública. Isso. Vitorassi, para fechar, então, a possibilidade da greve terça-feira mantida? A possibilidade é mantida e, por exemplo, o Zé Elias nesse momento está em Curitiba e desse dissídio é parte também a prefeitura, e o Zé Elias vai informar que as relações mudaram de lá para cá, porque a prefeitura agora conseguiu o objetivo que era a caducidade, mas mesmo assim o próprio Zé Elias quer que o Poder Judiciário, o Tribunal Regional do Trabalho, decida sobre esses valores que nós estamos pedindo. Diga-se de passagem, viu, Ayrton, não tem uma cláusula nova que nós estamos pedindo, qualquer coisa, é todo baseado do último acordo que assinamos 2019 e 2020, e de todo aquele acordo nós só pedimos a correção. A correção não precisa dizer para você que você é letrado nisso, né? É colocar os trabalhadores em condições que outrora tiveram, né? Deu 11,10% de inflação, que repasse. Pagava a cesta básica antes, quando volta e pagava. É a diferença da reposição por reajuste, né? Que é o do aumento real. Confundem muito o termo. Você falou do Zé Elias, ele escreveu aqui, a greve proposta não tem lógica, né? A nova planilha já prevê os reajustes com o atual consórcio, eles depositaram os preços no TRT, sendo que o consórcio não apresentou alegações finais dia 16 agora. O sindicato pediu para incluir dissídio no julgamento, vai para o Ministério Público se pronunciar, a greve já vinha acontecendo com os poucos ônibus na rua. O TRT determinou 60% no pico, 40% fora do pico, nunca teria determinação. Mas isso é culpa do trabalhador, né, Vitor? Não, né? Chegou o momento, por exemplo, que os nossos vereadores, os ilustres de Foz do Iguaçu, comunicaram, entendeu, a Promotoria Pública do Trabalho, dizendo que Foz do Iguaçu tinha 132 ônibus e o sindicato estava operando com 42 ônibus. Eu falei, não, tem 132 ônibus, tem 158 ônibus, mas disponibilizado tem 70. O motorista não pode pegar o ônibus e tirar da garagem. Para nós, né? O que o juiz decidiu, por óbvio, é 60% daquilo que estava rodando. 70 ônibus, 60% é 42 ônibus. Então é o seguinte, se faltou capacidade da prefeitura de ir lá com uma liminar do judiciário, com a polícia, tirar os ônibus para fora e fazer rodar, entendeu? O problema deles, não nosso. Quem estava fazendo a greve com os ônibus era as empresas. Agora, por que a prefeitura não fez isso? Né? Não fez isso porque ao tirar o ônibus dentro da garagem e colocar rodar, tem um custo. Os empresários dizem, tá bom, não precisa nem trazer a polícia tirar os ônibus para rodar.
Agora, vocês pagam o custo. E aí virou a briga quem vai pagar o custo. O empresário que quer o subsídio e a prefeitura que se recusa a pagar. Ô Vitorassi, aqui diz o seguinte: empresas atuais, diferente da Gato Branco, têm patrimônio. Isso te dá algum acalento? Te tranquiliza um pouco? Sim, nesse aspecto sim, Ayrton. Mas veja só você, que uma ação que você entra de primeira instância para bloquear bens e a terminar ela pode demorar 4 anos. O motorista que precisa de pagar as contas de luz e água deles e todo esse problema que foi criado durante esses 2 anos, vai esperar mais 4. É uma injustiça, tu não acha? Entendeu? Esta que é a grande questão. Tem patrimônio, mas para você botar a mão nesse patrimônio efetivamente transformar ele em dinheiro, pode demorar 4 ou 5 anos. Isso é uma inquietude total dentro da categoria. E mesmo que demore, que isso ocorra com os valores que são justos a serem cobrados? Então, digamos, nós entramos com a ação contra a Gato Branco. A Gato Branco não tinha jamais patrimônio, estava falida, quem tem que pagar é as outras que ficaram. Ah, conseguiram? Sim, é solidariedade. Porque está lá no contrato, que eles são solidários. O juiz, todo de primeira e segunda instância, deu que as outras empresas são solidárias. E quando é que nós vamos colocar a mão no dinheiro? Os companheiros queridos da Gato Branco, que faz mais de 2 anos que saíram, não viram a cor do dinheiro ainda. Mas as contas não deixaram de vir. Você tem algum encontro marcado com a categoria ou não? Não. A última assembleia que teve no dia 15 e no dia 16, ficou determinado que se tivesse uma proposta nova, chamaria uma assembleia para segunda-feira, se houvesse. O que houve da assembleia para cá foi apenas essa questão da liminar que o juiz cancelou e manteve a caducidade. Aí eu consultei eles no grupo, eles falaram isso para nós, Vitorassi, não muda em nada. Vitorassi, é melhor para nós, nesse contexto que você está falando, né? Ou que as empresas venham e assinam, nós somos agradecidos pelo que a prefeitura está propondo, porque da agora para frente endireita, mas e o passivo? Nós precisamos de um documento desse passivo. Então, se o poder público puder, de comum acordo, chamar as empresas, pelo menos para ir lá em cima, para o Tribunal Regional do Trabalho já julgarem, ótimo, não precisaria, né? Porque as empresas sabem que o tribunal vai dar a inflação. Não tem como não dar. Entendeu? Mas eles vão teimar, eles fazem o seguinte: se você entrar com uma ação trabalhista, e nisso o Chico tem razão, se você entrar com uma ação trabalhista contra esse grupo, entendeu? Você pode esperar que você talvez vai ver a cor do dinheiro daqui 5, 6 anos, é o tempo que está demorando. Quando ele já devia pagar o dinheiro do trabalhador, e muitas vezes é coisa pouca, como eu fiz o cálculo aí agora com a Cida, ali nos bastidores, o Sam estava aí também nos bastidores batendo papo. Esta conta da Gato Branco dá 3 milhões, esta conta aqui deles, os dois juntos, deve dar ali em torno de mais uns 4 milhões, não é grande dinheiro para as empresas. Eles podiam quitar isso aí com nós, assinar, né? Agora nós vamos ter o problema do aviso. Eu torço e peço a Deus que eles façam, entendeu? A rescisão contratual, senão é um outro problemaço nosso. Porque esse é outro detalhe, né? Se eles quiserem não facilitar, vai ser um grande problema. E aí eles sabem o que vão dizer? Vai para o judiciário. O judiciário é um lugar que eles se sentem bem, porque ali eles vai enrolando, vai para 4, 5 anos o dinheiro que tinha na mão nossa. É um lugar que eles escolhem, que é um lugar muito propício para eles ficarem fazendo o tempo que quiserem para pagar. Então eles não deviam fazer isso com os trabalhadores. E mais, Ayrton, eu não consultei eles ainda. Eles estenderam o edital até dia 12, mas o edital era até dia 19. As empresas, será que vão operar até dia 12 ou já recolhe os ônibus dia 19? Não, ontem nós conversamos com as empresas, pelo menos com uma pessoa, eles disseram assim, que decreto é decreto. E eles ainda têm, né? Eu também entendia isso, e a minha preocupação era essa, e por isso perguntei à prefeitura. A informação é de que o decreto é decreto, é um serviço essencial e eles precisam cumprir, né? Houve uma alteração de data. Alteraram-se. Eu também. Eles disseram que vão cumprir. Que bom. Disseram que vão cumprir, vamos aguardar. Porque eles poderiam estar provocando a prefeitura, colocar os ônibus depois do dia 19 à disposição, pega aí os ônibus e tocam. Então, outro grande problema. Uma das coisas que nós convergimos
de hoje ao dia 12 do mês que vem, a cidade está sujeita a chuvas e trovoadas nesse setor, né? Muita calma nessa hora. Ok, Vitorácio, obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado, então, deixar comunicado toda a população, primeiro, que não foi uma greve em detrimento da decisão judicial da briga prefeitura e empresa. Essa assembleia foi feita no dia 15. Para ter assembleia tem que ter uma publicação de edital com 72 horas de antecedência e a categoria decidiu para o dia 22, a partir das 9 horas, a paralisação. Não acredito que vai ser aquela paralisação total, porque nós também temos uma liminar para cumprir, que é a lei de greve, e nós vamos fazer o possível para com que, entendeu, atenda minimamente a população. O minimamente para o Zé Elias, nem isso está se fazendo hoje. Mas daí, como você disse muito bem e com propriedade, já não é um problema nosso, não é? Nós vamos ter problema a partir da greve que vamos estar sendo fiscalizados para e passo sobre esse problema. Tá? Okay. No mais, pedir desculpa à população, mas não nos resta outra alternativa, a não ser, na saída das empresas, ter um documento assinado para com que, com precisão, diga, não é, aquilo que é dos trabalhadores e que eu acho que é justo e digno, inclusive. Obrigado, Vitorácio. Eu que agradeço. Obrigado, Ayrton. O Alexandre Palmares escreve aqui, falando em trabalhador esperar